a minha experiência aí. Tirei ali do tubo de ensaio uma luz vermelha brilhante. O que será que essa luz vermelha brilhante quer dizer? Experiências de uma química meditadora. Sejam bem-vindos, Joy Goretti. Você sabe que eu estou reinaugurando essa série de meditar é outra coisa. Deixamos um pouquinho o mentor do coração, reprogramação emocional, círculo de energia. Na última quarta-feira eu estou lançando essa ideia que eu tive, baseado aqui nas minhas experiências como química, como eu já disse para vocês. Eu estudei química, técnico em química no ensino médio, curso técnico, e fiz química na Universidade Federal de Minas Gerais, por mim como professora de química. E nas vésperas aqui de completar a minha maturidade, eu resolvi resgatar um pouco dessas experiências que eu fiz dos meus estudos, né? Porque naquela época era tudo muito tumultuado, né? Eu não conseguia realmente captar todo aquele ensinamento, porque era uma vida mais agitada e ainda nós tínhamos que carregar o tal dos livros aqui, né? Vera Vital, essa é a cientista que está aqui conosco, a bióloga, e você sabe que eu sou química, então eu quis resgatar um pouco do que eu aprendi. Estou estudando tudo de novo, olha só. Não quero ter a pretensão de ser uma Fritjof Capra, que é aquela que fez o paralelo entre a física e as filosofias orientais, né? Como esse livro o Tal da Física, que eu li na época dos anos 80, gostei muito. Hoje eu já acho que ele é um pouquinho ultrapassado, hoje tem coisas mais interessantes e tem muitos autores aí que fazem esse paralelo com o Marcelo Gleiser, que vocês devem conhecer. Foi baseado nos vídeos, nas séries do Marcelo Gleiser, que eu estou aqui tentando ser uma Santana, uma Gleiser, uma Fritjof Capra, mas eu sou a Mônica Santana, química dos anos 80. Então, deixamos de conversa, porque a primeira parte é prática. E ao invés de eu estar aqui relembrando um pouco, falando com vocês, eu chamei aqui ao vivo pela internet, o meu mentor e professor, em que ele vai explicar o que é meditar. Então, esta série também é baseada nos livros do professor De Rose, principalmente o livro Meditação e Autoconhecimento, que está disponível em Pocket Book. Vai lá no professor De Rose que vocês vão achar esse livro, Meditação e Autoconhecimento. Depois eu ponho o link aí também. Então, vamos lá. Vocês já estão numa posição confortável e firme. Primeiro a gente medita, depois a gente discute sobre os cientistas. Então, esteja numa posição firme e confortável. Vocês, meus alunos, sabem que já fizeram aula comigo. Nem me diga que saiu do YouTube aqui, deixei tudo certinho aqui para nós perder tempo. Costas eretas, cabeça no prolongamento da coluna. Vamos ver o que ele fala. E mais teorias, o que nos importa é praticar. Costas eretas. Então, hoje a meditação nós temos que estar alerta, temos que estar desperto. Meditação é estar em estado de alerta, estar vivo, não é deitados. Deitados é só reprogramação emocional e relaxamento. Meditação é estar vivo. E antes que a gente comece também, estão todos convidados. A Gorete já é a nossa aluna há muitos anos
E Vera e Joey, todos que vão assistir, para amanhã é a prática básica, é a infraestrutura básica para entrar nesse estado de meditação e praticar a meditação. Hoje nós estamos fazendo a meditação isolada, o que é válido também, mas se a gente continuar assim, nós não vamos ter o efeito desejado. Nós precisamos fazer a prática básica, as outras 7 partes do yoga antigo. Então vamos lá, ele vai dizer tudo que a gente vai fazer agora. Meu amigo, minha amiga, vamos fazer uma prática de meditação. Estão ouvindo bem? Para você conhecer alguma coisa da teoria da meditação, eu sugiro que você abra Aí, ó. o link deste livrinho. O link está aqui embaixo. É de graça. Tá, isso aqui Não tá no precisa YouTube, colocar gente. nem no seu e-mail. É só mesmo um presente para você. E aqui estão várias instruções sobre Como meditação. meditar de forma eficiente. Agora, sem mais teorias, o que nos importa é praticarmos juntos. Então, nós vamos fazer o primeiro grau. Nós, na nossa metodologia, temos 3 graus de meditação. Primeiro, segundo e terceiro Estão ouvindo grau bem? são chamados, respectivamente, de Yantra Dhyana, Mantra Dhyana e Tantra Dhyana. O primeiro grau, Yantra Dhyana, utiliza yantras, utiliza símbolos. E nós vamos escolher, o melhor de todos, vamos escolher o símbolo universal do yoga. O símbolo que é o mais poderoso símbolo do hinduísmo, que é o mantra Om, escrito em caracteres Devanagari, ou quem sabe até num alfabeto mais antigo que o Devanagari. O Om é também um símbolo universal do hinduísmo. Veja que Estão ouvindo poderoso bem? isso. Beleza. Todos os hindus viveram geração após geração, desde milhares de anos atrás, todos reverenciaram este símbolo e este som. E isto foi imprimindo força e poder a esse símbolo e a esse som no inconsciente coletivo. Por isso, a meditação sobre o Om é muito mais forte do que utilizando qualquer outro objeto de concentração. Você vai colocar as costas eretas e, antes de fechar os olhos, vou pedir a você que visualize o símbolo universal do Om. Vamos ver se não tá invertido aqui. Fixe o Ah, seu olhar, tá invertido. concentre-se bem e depois feche os olhos. Então vamos colocar aqui. Permaneça assim alguns instantes, procurando manter essa imagem em sua mente, concentrado. E se a sua mente se dispersar, você abre os olhos e novamente você vai se concentrar visualmente sobre este símbolo universal, este símbolo tão importante para o hinduísmo. É normal que a sua mente se disperse, mas é só puxá-la de volta, trazê-la de volta para o objeto da sua concentração. Deixa eu botar mais luz aqui. Primeiro grau de meditação Yantra Dhyana. Fixe mais uma vez o símbolo, olhe para o símbolo, feche os olhos e mantenha essa imagem na sua mente. E é suficiente. Calma, o The Rose vai muito rápido. Para nós não vai ser suficiente, não. Nós vamos ficar mais um pouquinho, ok? Mais um minutinho. Concentre. Ele vai muito rápido.
eretas, cabeça no prolongamento na coluna, um leve ar de sorriso nos lábios. Pode concentrar também no mantra Om, de preferência na região entre as sobrancelhas. Pare tudo, concentre. Assim que essa imagem impregnar o seu cérebro, feche os olhos. De 1 a 3 minutos por dia é o suficiente. Numa prática básica completa também. O importante é a constância e não o tempo. Focar a nossa atenção em uma imagem, em um símbolo, é uma das técnicas mais antigas de concentração e meditação. Muito bem. Vamos encerrando a primeira parte da nossa momento da meditação. Quem estava no Shiva Mudra, que é o ideal, os alunos que já conhecem a positiva, a esquerda nas meninas, direita para os meninos por cima da negativa. Do Shiva Mudra, vamos transmutar o Prana Mudra. Encerrando a primeira parte da nossa live, passemos à segunda parte da nossa live, que é fazer esse link entre o Om, essa meditação que acabamos de fazer, e o que tem a ver isso com a nossa ciências naturais, o que tem a ver isso, né? Deixa um fundinho aqui de música. Olha só, os símbolos, vocês sabem todos que sempre faz parte da nossa vida desde os primórdios. Quase todos os cientistas de todas as áreas, principalmente a matemática, os números, são símbolos, né? Utilizam os símbolos para representar algo. Eu vou me ater aqui à química, devido eu sou química. Se eu for falar aqui de tantos outros símbolos que a ciência usa, a física usa, a biologia usa muitos símbolos, né? A física usa as letras gregas, né? Alfa, beta, gama, delta, muito, né? A matemática também. E então, eu quero dizer uma coisa, minha gente. Existe até uma especialidade oriental da Índia que estuda a ciência do traçado dos símbolos, inclusive do Om. Existe uma forma de traçar o Om, que é uma forma iniciática, que é só feita de mestre para discípulo, né? Que ela é muito poderosa. Então, só a forma de traçar o Om, você também entra num campo vibracional poderoso. Já dizia também os
japoneses quando traçaram os kanjis, né? Existe uma forma certa de traçar que tem muita força e energia. Isso tudo, como diz o professor De Rose, está no inconsciente coletivo. E quando nós meditamos no símbolo, é como se a gente trouxesse para nosso tempo, fizesse um download de toda aquela poder e a força daquele povo. Que povo é esse? Aí que está o link. Que povo é esse? Havia uma civilização que vivia na proto-história. O que é proto-história? É entre a pré-história e a história, antes da escrita. Esse povo era uma civilização que vocês pensam que é. O que vocês acham? Como era a civilização da proto-história? Como vocês acham? É entre a pré, aquele da idade da pedra, e até o surgimento da escrita. Poderiam pensar que ainda eram os trogloditas, né? Mas só que não. Na Índia Antiga, hoje, Paquistão, noroeste da Índia, havia uma civilização que remonta mais ou menos dos anos 3000 a 2000 antes de Cristo. Considerada a mais moderna e a mais evoluída civilização da humanidade, junto com a egípcia, os gregos, né? Toda aquela civilização, que também era mais ou menos dessa época, mas acreditamos que essa nossa civilização, que é chamada arapiana ou dravídica, era um pouco mais antiga. Por quê? Porque foram feitos estudos arqueológicos no princípio do século XVIII, 1920, por aí. Tô certa que é século XVIII ou XIX? Século XVIII, né? Às vezes eu confundo o século 1920, ok? A química aqui às vezes esquece a história. Então, olha só. Então, nessa época, foi feitos estudos arqueológicos e descobriram lá no Vale do Indo, do Rio Indo, chama Vale do Rio Indo, no noroeste da Índia, várias sítios arqueológicos que demonstram a evolução dessas cidades. Eu não vou me deter muito, eu vou deixar aqui no link depois de onde eu tirei, de onde tem meus estudos, que são os livros do Vale do Indo, de Sir Morton William, da Índia Antiga, do Time Life, das Antigas Civilizações, do Gaston Courtilier. E eu trouxe aqui comigo o livro do Mestre Sérgio Santos, que depois eu vou marcar ele. Mestre Sérgio Santos é um brasileiro, colega. Comecemos a estudar yoga juntos, Yoga Sankirtantra, mineiro, lá de Belo Horizonte. E que ele vai falar um pouquinho sobre essa civilização, um pouquinho, né? Porque é tanta conhecimento, é tanta matéria sobre isso que, claro, ele fez um apanhado, né? Dessa bibliografia, também tem uma bibliografia extensa aqui sobre essas civilizações. Provavelmente o símbolo do Om, esse traçado antigo, mais redondo, ele data dessa época, porque também foi um estudo do professor De Rose, quando esteve nas várias vezes que ele esteve na Índia, das primeiras vezes, ele descobriu esse Om dessa forma traçada, que muitas vezes o sânscrito, na escrita Devanagari, a escrita dos deuses, que é o alfabeto sânscrito, ele é mais retilíneo. Se vocês verem aqui na medalha que a gente tem, aqui tá eu trouxe a medalha aqui, ó. Esse aqui é um traçado, aqui tá escrito Swastika Yoga, Sri De Rose. Swastika Yoga está aqui em cima, ó, essa palavra aqui significa yoga. Ele é mais retilíneo. E, por curiosidade, o Om
ele, ele é todo curvo, arredondado. Então, supõe-se que seja antes do surgimento do Devanagari, que é o alfabeto da língua sânscrita. Provavelmente é um outro traçado simbólico, então seja muito antigo e provavelmente seja da época dos dravidianos, desse povo que povoou o Vale do Indo. Então, trouxe aqui a documentação do Harapiana, dos vários outros símbolos que está aqui no livro do mestre Sérgio Santos, daquela época, chamados sinetes, selos. Os selos que eram gravados em esteatita, que é tipo pedra-sabão. Puxamos o limpo agora? Como é que esse povo conseguia esculpir na pedra-sabão? Então, como lá em Minas Gerais, que o Leijaldinho esculpia, porque eles já dominavam essa formação, eles já faziam esculturas com a argila, com a pedra-sabão, na forma de extrair o barro, né, fazer tijolos, porque foram descobertas cidades inteiras com paredes de tijolos cozidos. Domínio do fogo, muito mais do que domínio do fogo, mas o cozimento dos tijolos. Tá vendo? Tá sentindo o link, né? Mas eu vou dar uma lida rapidinho aqui, ó, sobre os símbolos. Então, descobriram nessa civilização evoluída esses sinetes, esses selos. Foram recolhidos 1200 em Mohenjo-daro, uma das cidades do Vale do Indo. Os sinetes eram usados para marcar carga e apresentam uma escrita parcialmente pictográfica. Tal escrita mostra um complexo sistema composto até de acentuação gráfica, característica notável que por si só implica em maturidade fonética, cujo idioma facilitou a rápida difusão das ideias harapianas. Atualmente, a decifração da sua língua tem sido realizada com sucesso, destacadamente pelo renomado arqueólogo hindu S.R. Rao. Em sua maior parte, os selos do Vale do Indo são côncavos e gravados em esteatita, material parecido com a pedra-sabão, como eu falei, do grego esteia, gordura, e tit, pedra gordurosa. E junto à escrita, os selos exibem a rica fauna da época, constituída por elefantes, tigres, esquilos, serpentes, búfalos, touros, rinocerontes, antílopes, zebus, crocodilos, sugerindo uma natureza verdejante e arborizada, ao contrário do que é hoje a região quase desértica. Então, são esses aqui os selos. Olha, aqui são os animais. Olha, vejam bem, tá? Está aqui no livro do professor Sérgio Santos. Se quiser adquirir, falem com ele. Vou marcar o mestre Sérgio Santos. Sigam a página dele, que ele conta muito sobre isso. Esses diversos símbolos. Olha aqui o símbolo do hinduísmo, ó. E esse aqui, o Shiva, meditador, os búfalos. Então, são diversos símbolos. E vamos continuar aqui. Além dos selos, as pequenas figuras de pedra ou de bronze encontradas em Mohenjo-daro, bem como a grande variedade de esculturas em argila, contribui para documentar como devem ter sido a arte e as formas de expressão dessa sociedade. E aqui depois ele conta como era a sociedade, era matriarcal, a mulher tinha uma posição destacada na sociedade, e pelos estudos arqueológicos não havia nenhuma presença de palácios suntuosos como existia lá nas pirâmides de Egito. Não havia isso. E isso podemos concluir aqui, como diz o Van Elizabeth no outro livro dele que eu trouxe aqui, ó, todos os livros que eu estudei na época, hein, gente? Van Elizabeth
diz assim que como já não existia palácios suntuosos e eram vistas muitas, as cidades eram assim, ó, várias casas de tijolos cozidos com um monumento maior era a casa de banho, um grande banho morrendo de ar, ou seja, uma piscina pública. Imagina isso há 5.000 anos atrás, 3.000 antes de Cristo, né? Cujas dimensões honrariam um moderno hotel de classe internacional. E aí Van Elizabeth disse assim, ó, que lá em Mohenjo-Daro provavelmente devia ter 40.000 habitantes. Imagina, uma cidade com 40.000 habitantes, né? 4.000 anos antes da nossa era atômica. Então, ela tinha um sistema de esgoto super aperfeiçoado. Então, o que eu queria dizer sobre essas cidades, como não existia templos suntuosos, então provavelmente era uma cidade do povo, né? Provavelmente haveria uma repartição. Tinha banheiros em cada casa tinha banheiros e o sistema de esgoto era incrível, minha gente, meu Deus, que coisa, né? Um sistema de esgotos aperfeiçoado, enquanto Oxford esperaria até 1888 para ter o seu, assim diz aqui o Van Elizabeth naquele livro El Culto do Feminino. Então, foi descobertos muitas cerâmicas com uma arte belíssima, fornos, tornos, e eles eram esculpidos, não eram, os fornos eram feitos fora da cidade para não poluir a cidade. Até isso eles eram ecologistas. Eles dominavam a metalurgia, como diz aqui o cobre, e eram oleiros fazendo jarros, faziam braceletes. As mulheres usaram tanto que Shiva foi um Dada. O Shiva foi dessa época. Se vocês virem as fotos de Shiva usando adornos, eles esculpiam com pedras semi-preciosas. Tudo isso foi descobertas arqueológicas. Isso está exposto em vários museus do mundo inteiro, inclusive o Museu de Louvre tem muitas peças que foram descobertas. Então, aqui falava que os habitantes de Lotal, que é uma outra cidade mais ao sul, litorânea, eles inventaram a serra circular de bronze, as brocas helicoidais, iguais àquelas que equipam as máquinas perfuradoras modernas, as mós rotativas de cereais, que demandam menos esforço na moagem de grãos. Eles eram um povo essencialmente agrícola, e além disso já utilizava a técnica da moldagem da cera perdida. Isso eu não sei o que é, mas vamos descobrir. Então, só por isso, gente, esses povos que meditavam no símbolo do Om, vocês acham que eles eram alguns cientistas naturais ainda dominando o fogo, as brocas, os metais, né? Imagina, e ainda a engenharia e a arquitetura de construir cidades equipadas com sistemas de esgoto, piscina, banheiros em cada casa, e ainda eles sabiam a direção do vento, eles sabiam quando haveria inundação, porque eles eram ali era o Vale do Indo, do Rio Indo, né, onde tinha muitas inundações. Eles tinham celeiros onde guardavam os seus alimentos. Eles eram agricultores, eles sabiam plantar, eles sabiam colher, eles sabiam as estações para a colheita. Eram eles cientistas e meditadores nesse local onde Shiva nasceu, provavelmente. Shiva foi um Drada, um negroide, de estatura pequena. Então eu digo, a ciência, né, a ciência natural, antigamente não existia química, física, biologia, era ciência natural.
começou aí, né? Começou dominando os materiais, querendo fazer as tais transformações. A Idade Média não é nada. Esses povos antigos, egípcios e hindus, né? Os povos harapianos, e além dos incas e maias, né? Que a gente não falou aqui, mas os incas e maias é um pouco mais à frente. Então a gente começou a linkar a nossa meditação a esses povos. É uma só curiosidade que eu quero deixar para vocês. E vamos meditar mais um pouquinho. Quem chegou aí, a Yavilhena, um minutinho mais para a gente terminar o nosso dia maravilhoso, com mais um minuto de meditação no Om, esse símbolo universal do yoga, esse mantra poderoso. Se fizermos o mantra yantra, que é ouvir e contemplar, será muito mais forte. Então vamos lá, vamos terminar aqui para a gente encerrar. Eu vou deixar todo o link desse material para que vocês estudem e vejam que eu não estou inventando nada. Eu estou estudando de volta, né, dos meus livros. E imagina que é a cabeça daquela menina dos 20 anos quando fazia yoga e estudava. Talvez seja mesmo a sua cabeça, Vera, que fazia yoga e estudava biologia, bioquímica. Então é algo que nos leva a refletir tanto, né? Quando a gente vai fundo, é como um mergulho dentro de nós mesmos. A gente faz uma lente dentro de nós mesmos, todas as reações que acontecem. Hoje em dia eu tenho certeza que já existem aparelhos que fotografam, que filmam tudo que acontece, as reações químicas, biológicas, a bioquímica da vida. Então, e naquele mesmo tempo, para que eu possa encarar tudo isso, eu meditava. Naquela época eu já fazia isso, eu já entendia e queria entender mais. Então vem comigo, minha gente, vamos lá, mais um minuto para encerrarmos a nossa noite e entrarmos naqueles estados mais sutis da consciência, os insights. A nossa primeira aula nós falamos sobre Linus Pauling, que teve um insight sobre a estrutura molecular das ligações químicas. E hoje nós falamos dos povos harapianos. E Shiva, com certeza, foi um deles que, com certeza, fez muitas transformações químicas, físicas, bioquímicas, físico-químicas. Concentre-se, entre numa posição confortável e firme. Comece observando esse símbolo poderoso. De preferência, coloque entre as sobrancelhas. Ouça o som Pranava Om. Pare tudo. Consegue se meditar com leve ar de sorriso. Costas eretas, mãos em Shiva Mudra, se você conhecer. Seja bem-vindo, estamos meditando no Om, o símbolo universal do yoga. Concentre nessa imagem, no som. Visualize que essa imagem está entre as suas sobrancelhas. O Om também é o som do Ajna Chakra, o chakra situado no intercílio, aquele que tem a função
nossa intuição, a função de despertar a nossa intuição, que é a função de todo e qualquer tipo de meditação. Concentre-se. Pare tudo. Mais um minutinho e já vamos encerrando. Muito bem, obrigada pela participação de vocês mais uma vez aqui conosco. Faça novas respirações e se você concentrou muito, faça também um automassageamento aqui nessa região do intercílio e também atrite bem as mãos enquanto respira lenta e profundamente e coloque sobre os olhos. Muito bem, aguardo vocês então amanhã para a prática completa às 5 horas. Se não puder estar ao vivo, vai estar gravada, assim como essa prática aqui das 20 e 22, todas as quartas às 20 e 22, temos vivências práticas aqui também. Gratidão, até o nosso próximo encontro. Swastika, saúde, conforto, autossuficiência para todos nós. Deixa eu botar uma música aqui pra gente encerrar. Ya, 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 ya. Obrigada! Beijou agora que entrou. Terminamos já! É só 20 a 30 minutos essa prática. Beijo! Hasta amanhã, né? E muitas experiências alquímicas. Uhul! Vai sair uma luz vermelha aqui, hein? Uhul! Até o nosso próximo encontro. Experiências de uma química meditadora. Depois que a gente medita, a gente tem cada insight incrível. Até o nosso próximo encontro, Vera. Ó, tô com saudade. Continuo dando aula no parque, tá, Vera? Tá em Floripa? Penso muito em você e no Renan. Foi aniversário de vocês, eu não esqueci. Vocês estão aí na minha lista do ciclo de energia. Hassan, tá aí? Qualquer hora eu vou aí ver suas roupas. E a Diti, também tá com saudade lá de São Pedro de Alcântara. Vou fazer uma experiência lá aquela cachoeira incrível. Gorete, hasta amanhã. Ah, pois então. Vera, você tá onde? Voltou pra Floripa? Onde vocês estão? Volte! Valeu! Eu fiquei meio maluquinha depois que eu vim pra essa internet. Faz parte. Ai, ai.
Eu vou colocar os links de todos esses livros, tá? Então, vou passar aqui os livros. É Culto do Feminino, Van Elizabeth, Tantra, Culto do Feminino, Mestre Santos, Sanktantra. Olha esse livro aqui, gente. Esse aqui é da versão de 69 do Feltri de Kim. Opa, tá ficando maluca. Gente, cada desenho incrível. Aqui, olha só. A Arabella tá sempre junta lá, ó. Assistam o capítulo dessa série Meditar. Tá gravado aqui. A gente está aprimorando, né? Estamos aí tateando para ficar melhor. E tal da física. E tem outros livros que eu consultei também para estar aqui. Vânia, um beijo no coração. Tá em Floripa agora? Uhul! E Vânia também vai estar em Floripa daqui a pouco. Daqui a pouco a gente vai dar um abraço lá no parque ou qualquer dessas trilhas incríveis aqui da nossa ilha. Próxima quarta-feira, reprogramação emocional, relaxamento para ficar deitado. E eu tenho uma surpresa para vocês. É sobre a nossa Ilha da Magia. Beijo, boa noite. Até o nosso próximo encontro. Obrigadão, valeu!